Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, segunda série. Nós vamos para a nossa aula 5, né? Nossa última aula, o conteúdo que vai fechar o nosso capítulo com sucesso, a parte de eletrostática, né? Num futuro, né, breve, nós vamos estudar a parte de eletrodinâmica, né, os correntes em movimento, inclusive a nossa parte elétrica de nossas casas também é responsável por isso, e nós estudamos a parte de eletrostática. Eletrostática, nós estudamos, né, os elétrons em repousos, né, estudamos os processos de eletrização, né, que foram 3. Quais foram? Atrito, contato e indução. Nós estudamos também a blindagem eletrostática, porque o raio bate no carro ou no avião e não acontece nada, né? E também estudamos a lei de Coulomb, a relação de forças elétricas, né, quando cargas estão espaçadas. Nós estudamos o campo elétrico, né, que o campo elétrico é um campo criado por cargas, né? O seu sentido vai ser em função da carga que se apresenta. Também nós estudamos o potencial e, por último, a energia potencial elétrica, né? Nós vamos estudar a questão do capacitor, né? O capacitor é um equipamento eletrônico bem pequeno, né, que armazena energia e devolve depois de um tempo, né? A capacitância é igual, carga sobre a tensão elétrica, né? Capacitância medida em farad, que é o F, Q é carga elétrica armazenada, C, o Coulomb, U é tensão elétrica ou diferença de potencial, V, em volts, certo? Então, tá tranquilo. Capacitor de placas paralelas. O capacitor de placas paralelas, né, que emite o quê? O campo elétrico uniforme, que nós estudamos, né? Vai sempre do maior potencial para o menor potencial. Nós temos a capacitância, que é medida em F, a permissibilidade elétrica do meio, que é farad sobre M, né? A área das placas do capacitor, que é metro quadrado, e a distância entre as placas do capacitor, certo? E nesse caso também é medida em metro, tá? Centímetro não pode porque está errado, né? Isso é um tipo de caso que não poderia dar nem meio certo, tá? Nós temos que observar o que nós escrevemos, certo? Para que não possamos ter erros futuros. Então, a capacitância, você tem a capacitância de definição que nós vimos aqui atrás, né? Que é a relação da quantidade de carga pela sua tensão, tá? Mas pode ser V também, tá? Que geralmente vem 1, pode ser V. Nós temos o capacitor, que é um capacitor de placas paralelas, né? Tem 2 placas aqui, e você vai ter o que? A área, né? E nesse espaço aqui, nessa vista frontal, né, que nós chamamos, tá? Porque nós estamos vendo de frente, e se você olhar aqui para cima, nós chamamos de vista superior, tá? Aqui também sempre vai existir um campo elétrico uniforme, que vai sempre do maior positivo para o negativo, tá? Aí, mais uma vez, a relação aí, tá? Que é a capacitância, que é permissividade elétrica vezes área sobre a distância, certo? A energia do capacitor é agora, né? Que inclusive a capacitância vai ter uma energia dentro do seu condensador, tá? Então vai ser energia potencial, vai ser EPOT, que é igual a CU ao quadrado sobre 2, que é EPOT, energia potencial elétrica medida em Joule, C é capacitância medida em Faraday, U é a tensão elétrica ou diferença de potencial medida em volt. Se você multiplica isso vezes isso dividido por 2, você vai ter a sua energia potencial que elétrica, certo? E nós temos o circuito capacitor, né, o circuito série, né, quando você conecta as pernas no outro, e você tem que estar conectado aqui uma fonte, tá? Que, inclusive existe um aparelho chamado protoboard que faz essas configurações, tá? Você tem o capacitor, fecha o positivo, fecha o negativo e tudo certo. Então você tem o C1, C2 e C3, 1 sobre SEC, isso aqui significa o quê? Capacitância equivalente, tá? SEC, capacitância equivalente, é como se tivesse 10 moedas de R$1 e você trocasse por 10. A nota de 10, de cada vermelha, é justamente o quê? O SEC, tá? Para você calcular o quê? É a soma dos inversos, que é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Se tivesse 4 aqui, seria 1 sobre C4
e assim sucessivamente, até a quantidade total aqui, certo? Capacitor paralelo, né? É o fenômeno já inverso, né? Paralelo quando você está aqui, nessa sequência aqui, né? As carteiras da nossa sala, do colégio, são sempre postas o quê? Em paralelo, certo? Aí você vai ter o quê? C1 mais C2 mais C3, né? Você vai somar C1 mais C2, que é a fórmula da SEC, e se fosse aqui nesse circuito aqui, vai ser o quê? C1 mais C2 mais C3, ou seja, esse capacitor mais esse capacitor mais esse capacitor, que está resolvido o problema, certo? Então, energia potencial elétrica é o tema da nossa questão, né? Um capacitor de placas paralelas de capacitância igual 2 microfarad é ligado ao potencial 220 volts, ou seja, a linha, né? Existe a nossa linha que é 120 e 127. Calcule o módulo da carga elétrica armazenada entre as armaduras do capacitor e sua energia potencial elétrica, né? Para você ter a carga, basicamente você fazia o quê? CV, né? CV que é cravo verde, certo? Então você tem C, que é igual a Q sobre V, né, capacitância, né? E Q, CV, o cravo verde, né? O cravo é o C, o V é o verde, ou o cravo vermelho, né? Como vocês queiram escolher. Também pode ser o cravo violeta, né? Ou cor verde ou cor violeta, para vocês gravarem a fórmula, tá? Então vai ser C vale 220 vezes 2 vezes 10 menos 6, né? O C é a capacitância, o V é o 20, tá? A multiplicação não tem ordem, tá? São processos comutativos. E você vai ter 440 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? Mas se colocar aqui já está certo. A energia potencial é o que? C vezes V ao quadrado sobre 2. Então, quem é o C? 2 vezes 10 menos 6 vezes 220 ao quadrado. Fazendo essas contas aqui, vai ser 48.400 joule, tá? E depois só acrescentar aqui vezes 10 a menos 6, que também não está errado, tá? Tudo certinho. Então, para você calcular a energia potencial, tem que ser o quê? Capacitor vezes voltagem ao quadrado dividido por 2. E não esquecer da unidade aqui de joule, tá? A questão 2, dois capacitores cujas capacitâncias são de 2 picofarad e 3 picofarad são associados em série. Calcule a capacitância equivalente do conjunto. Então, quando fala em série, eu tenho que voltar aqui atrás, aqui, ó. É desse formato aqui, que é em série, e é dessa forma que eu vou calcular isso aqui, tá? Então vai ser 1 sobre sec, que é igual a 1 meio mais 1 terços, que é igual a 1 sobre sec, que é igual a 3 mais 2 sobre 6, você vai tirar MMC de 2 e 3. Então vai ser 1 sobre sec, que é igual a 5 sexto. Então você vai dividir 6 dividido por 5, vai ser 1,2 picofarad, certo? A questão 3, dois capacitores cujas capacitâncias respectivas são 3 picofarad e 4 picofarad são associados em paralelo, né? Agora a configuração do circuito mudou, tá? Determina a capacitância equivalente do circuito do conjunto, tá? Também não está errado. Então vamos voltar aqui, né? A configuração desse capacitor paralelo vai ser esse cara aqui. Você vai ter o C1, o C2 e C3. São quantos capacitores? São 2? Então eu vou somar, certo? Eu vou escrever SEC, que é igual a C1, capacitor 1, mais o capacitor 2, tá? Então você vai ter o que? SEC é igual a 3 mais 4, SEC é igual a 7 picofarad. Beleza, né? Diversos 8, né? Agora já são exercícios da apostila, tá? Um pouco mais trabalhosos que eu selecionei aqui, né? Para o nosso agora aprofundamento, tá? E duas pequenas esferas metálicas idênticas, eletricamente isoladas x e y, estão carregadas com cargas elétricas 4 coulomb e menos 8 coulomb, respectivamente. As esferas x e y estão separadas por uma distância que é grande em comparação ao seu diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Uma terceira esfera Z, idêntica às duas primeiras, isolada inicialmente descarregada, ou seja, neutra, é posta em contato primeiro com a esfera X e depois com a esfera Y. Quais as cargas elétricas finais das esferas X, Y, Z, respectivamente, tá?
Então, vamos colocar o seguinte, você vai ter x é igual a 4 côlubos, y é igual a menos 8 côlubos, z é igual a 0. Então, eu vou fazer o contato de x e y, você vai somar, vai dividir por 2. Então, x e z possuem 2, né? Agora, vamos fazer y com z, menos 8 com mais 2 vai ser menos 6 dividido por 2, vai ser o quê? Menos 3 côlubos, tá? Então, meu x vai ser 2, y e z possuem menos 3, tá? Porque quando os x e z fizeram o contato, depois o contato com y já perdeu a sua natureza inicial, tá? Então, pessoal, vamos para a questão 55. A força elétrica entre duas partículas com cargas Q e Q sobre 2, separadas por uma distância D, no vácuo é F. Aí, quando você tem essa carga Q e Q sobre 2, a distância também é F, né? E vai ter essa interação aí. Então, qual a força elétrica entre duas partículas com cargas Q e 2Q, separada por uma distância D sobre 2, também no vácuo, né? Então, vai ser uma interação essa carga Q e essa carga 2Q na distância D sobre 2, tá? Aplicamos a lei de Coulomb. F é igual a K0 duas vezes Q vezes Q2 sobre D ao quadrado, né? Sobre 4, porque D sobre 2 vai ficar o quê? D2 sobre 4. Então, você vai dividir fração, vai passar 8 vezes K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Beleza? A questão 58. Sabemos que a força de interação elétrica entre dois objetos carregados é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, separação entre eles. Se a força entre dois objetos carregados se mantém constante, mesmo quando a carga de cada objeto é reduzida à metade, o que podemos concluir sobre a distância entre eles, né? Quando o objeto é reduzido à metade, o que nós podemos fazer? Fazendo de acordo com o problema, aplicamos a relação F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. F é igual a K0 vezes Q sobre 2Q sobre 2 sobre D ao quadrado, ou seja, metade vezes metade vai ficar 1/4. Tá? 1/4 de K0 vezes Q1 sobre vezes Q2 sobre D ao quadrado já é o suficiente. A questão 7. Um elétron penetra numa região de campo elétrico uniforme de intensidade 90 por Coulomb, com velocidade inicial V0 3 vezes 10 elevado a 6, na mesma direção e sentido do campo. Sabendo-se que a massa do elétron é igual a 9 vezes 10 menos 31 kg e a carga do elétron é igual a 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb. Determine a energia potencial elétrica no instante em que a velocidade do elétron no interior desse campo é nula. B. Aceleração do elétron. Então, você tem que relacionar que a força é igual a massa vezes aceleração, que F é igual a Q vezes E. Então, massa vezes aceleração é o quê? Q vezes E, que a aceleração é o quê? Q vezes E vezes M, né? Que você vai relacionar a massa com o campo elétrico. Então, a carga é o quê? 1,6 vezes 10 menos 19 vezes 90 sobre 9 vezes 10 menos 31. Então, você vai dividir 144 por 9, que vai ser igual a 16 vezes 10, 31, porque esse cara negativo vai passar para cima o quê? Positivo, certo? A aceleração é o quê? Velocidade ao quadrado sobre quem? 2 vezes a distância. Esse Azão e esse Azinho é a mesma coisa, então o D vai vir para cá e o A vai vir para cá, que vai ser V2 sobre 2 vezes A. 9 vezes 10 elevado a 12 sobre 2 vezes 16 vezes 10, 31. Então, vai ser 90 vezes 10 elevado a 11 vezes 10 menos 31 sobre 2 vezes 16. Tá? Você vai fazer essas contas aqui. E a distância vai ser igual a 2,81 metros. Né? Como nós achamos a distância, um campo elétrico uniforme, vamos aplicar o quê? A equação da potência elétrica para placas paralelas, que vai ser o quê? A voltagem vezes o campo vezes a distância. V é igual a 90 vezes 2,81 vezes 2 elevado a 32 aqui, tá? Mas se você fizer essas contas aqui, menos 31 com menos 11 com mais 11 aqui, vai ser 10 a menos 20, é o que vai valer aqui. E vai ser esse valor aqui, que é 252,9 vezes 10 menos 20 volts. E depois, vamos aplicar a relação, que o trabalho é o que? O W, que é o work, Q vezes V, que é 4.050 vezes 10,32 vezes 1,6 vezes 10 a menos 16. Ômega é o que? 6.480 vezes 10 a 16 Joule, certo?
A questão 20. Duas cargas elétricas de módulos iguais, sinais opostos Q menos Qzinho, estão colocadas no vértice A e B de um triângulo equilátero, originando o vértice C, um vetor campo elétrico. Para matar essa questão aqui, isso aqui, ponto C, é uma carga de prova, tá? Aqui vai passar para cá, tá? E esse aqui vai voltar, então minha resultante vai estar para cá. Então essa a minha alternativa certa, alternativa C, tá? E o final da aula vai ser AD5, lista de exercício para a primeira semana de agosto, tá? E não vamos ter trabalho de casa, porque nós encerramos o capítulo. E uma lista de exercício, tá? Dentro do que nós vimos dentro desse capítulo 5, certo? E também baseado nessa videoaula, beleza? Um abração e tamo junto. Tchau!